Fala pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui, análise por Fibonacci do mini índice, para a gente poder encontrar juntos possíveis suportes e resistências no gráfico. Lembrando que não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, é apenas um conteúdo de cunho educativo. Eu vou começar falando aqui da tendência macro, né, que a gente já sabe, consegue ver no gráfico, identificar no gráfico, que é uma tendência de alta. Só que nessa tendência de alta, a gente tem momentos de correção, né? E essas correções, quando ela vem, elas acabam pegando muita gente de surpresa, principalmente depois de uma barra gigante dessa aqui, né? No rompimento de um topo, já tinha sido rompido o topo, depois rompeu esse topo de novo, e vem uma barra forte de compra no semanal, depois o mercado acaba devolvendo tudinho e recusando o topo. Isso levando em conta cenário geopolítico, levando em conta questão de juros Brasil, questão de dados americanos, taxação americana, tudo. Então tudo isso acaba influenciando no preço, né? A gente querendo ou não. Mas o gráfico, ele nunca mente, né, cara? Ele nunca que você vai chegar aqui e vai ver isso aqui era um topo e daqui a pouco esse topo não é mais topo, ele vai estar aqui embaixo, né? Ou então isso aqui era um topo e daqui a pouco ele foi apagado também, está aqui para baixo. O gráfico ele sempre mantém os níveis, né? Onde o preço ele é aceito como sendo um preço barato, tá? Ele aceita como sendo o mercado falando, aqui o preço está bom, aqui o preço está barato, tá? Então são regiões que a gente vê que tem explosão na compra, né? E, e ele também vai em regiões que ele fala assim, não, aqui já está caro demais e eu não tenho interesse de comprar. Os compradores não têm interesse nessas regiões, né? E ela, se você, independente de cenário político ou notícias, sei que isso movimenta preço, mas se você tem uma análise grafista e para você topo é topo e fundo é fundo, você sabe um momento que você está pensando em comprar e você sabe um momento que você está pensando em vender. Só que você não, nem sempre você consegue comprar no melhor ponto, porque o preço de repente tem uma, vamos supor, tem uma região aqui onde o preço está muito bom, tá? Só que quando chega perto dessa região, o institucional já entra lambendo toda a venda, né? Que foi movimentada por notícias. Aqui no caso foi quando entrou a taxação do Trump na China. E você vê o institucional fazendo um movimento forte, depois que parecia ser um movimento corretivo e impulsionar a alta novamente. A, era o que todos estavam em expectativa, né? Você via em sites de análise e canais de análise ao vivo também, o pessoal falando, não, agora o índice vai explodir, não sei o quê. Principalmente depois de uma barra como essa aqui, né? Num topo. A gente tinha esse topo, tinha esse topo. E como eu disse, topo é topo, não deixou de ser topo. Ele foi testado, foi rejeitado, depois ele foi rompido e rejeitado de novo agora, nesse mês de junho, né? Julho. Então, como que eu faço para analisar o melhor ponto e o melhor de compra e o melhor ponto de venda, onde eu tenho interesse em comprar e onde eu tenho interesse de vender? Como eu posso identificar no gráfico suportes e resistências? Eu poderia muito bem chegar aqui, só colocar aqui como sendo um topo, como eu já disse, aí aqui tem um outro topo, falar que aqui é resistência. A gente vê o preço sendo respeitado na região várias vezes.
Depois ele renova a topo aqui. Eu poderia ficar operando somente isso, tá? E para a pessoa que opera só suporte e resistência, isso também dá muito certo. Só que na minha análise, eu preciso que o preço faça sentido por região, tá? E a gente ouve muito falar, poxa, regiões, ultimamente está bem na moda aí falar em regiões, né? Então, tendo em vista lá em 2000, agora eu vou colocar a ferramentinha aqui, eu vou colocar com os meus níveis, tá? E se você quiser que eu faça um vídeo aí falando de o porquê eu coloco esses níveis no gráfico, na minha ferramenta, você comenta aí embaixo aí níveis. E aí eu faço uma aula só falando sobre os níveis de Fibonacci, como eles têm origem na minha ferramenta, tá? Como eu ploto eles na minha ferramenta. Então, voltando aqui, se eu for aqui lá atrás, se eu for bem lá atrás, se eu começar a puxar daqui tudo, eu vou ter uma tendência macro gigante, tá? Eu vou achar níveis de suporte e resistência lá de baixo, lá, tá? Eu vou trazendo, tá? Então eu vejo que o mercado ele suporta, mas não parou exatamente no 38,2. Ai, que triste. E eu vejo que ele encontra níveis de resistência, ele encontra níveis de suporte, ele encontra níveis de resistência. Então ele começa a se enquadrar dentro de uma projeção macro e a respeitar os meus suportes e resistências, tá? Depois, se você quiser, você coloca aí no seu gráfico direitinho, mas a gente vê que nas regiões de suporte e resistência por Fibonacci, o preço compradores têm interesse e os vendedores têm interesse. Isso numa tendência macro gigantesca e que você e eu, pessoa física, não conseguimos operar por se tratar de um longo prazo, mas você não pode ignorar isso aqui também, tá? E o que eu posso fazer com esse, sabendo que ele suporta em níveis de Fibonacci e resiste em níveis de Fibonacci? Isso aqui sendo um macro. Dentro do macro, eu tenho lá o meu pivô, tá? Eu estou sempre procurando aqui pivô e zigue-zague, tá? Aqui na época da pandemia a gente vê que ele vinha numa tendência de alta, tá? Desde 2016, 17 lá, quando ele fez fundo, ele engatou uma de alta, ele corrigiu na pandemia, foi muito forte, devolveu toda essa alta, parecia que era o fim do mundo, e de repente ele começa a fazer zigue-zague ascendente e subir de novo. Como eu disse, eu tenho um zigue-zague, eu tenho um topo, eu tenho um fundo. Então, eu tenho uma projeção a partir de vendedores que começam a se arrepender a partir de um dado ponto e começam a ver suas posição vendida não indo tão mais adiante, né? E aqui a gente vê que o preço, a partir do momento que ele rompe esse topo, ele passa a respeitar os níveis de Fibonacci, tá? Tanto em suporte quanto em resistência, deixando para a gente pontos que podem ser usados como gestão de risco, tá? A gente pode fazer a entrada com saídas em topos, tá? Já identificado, como também pode ser feito compras com fundos já identificados, tá? Então a gente vê que em dado momento o mercado, depois de passar todas as notícias, toda a bagunça, tudo, o preço começa a se comportar dentro daquilo que já havia sido projetado. Dentro desse outro cenário macro aqui, esse aqui eu chamo ele de gráfico da pandemia, a gente vê que o preço, se você colocar exatamente aqui, você vai ver que lá, ó, ele não vai parar exato no ponto lá em cima. Vamos colocar aqui, ó, 120,080. Não vai falar assim, nossa, tá cravado, nossa, isso aqui
Isso aí não existe, tá, cara? Certeza nessa vida a gente só tem da morte. O resto a gente não tem certeza de absolutamente nada. A gente trabalha com probabilidades. E você passa a trabalhar com a probabilidade, você passa a ser lucrativo no mercado. Você trabalha com a probabilidade que se der certo você ganha bastante. E se der errado, você erra pouco. E você vai fazendo isso em muito, ao longo do tempo, você vai se tornar mais lucrativo do que perdedor, tá? A partir do momento que você começa a seguir uma linha de raciocínio. Então essa linha de raciocínio ela vem sendo seguida. A gente vê que o mercado depois, lembrando, ó, ele rompeu o topo, a gente tinha um topo, ele vem, volta, corrige toda essa alta, depois ele faz uma nova alta, corrige, devolve toda a alta. Caprichosamente ele volta para fechar um gap, tá? E aí ele encontra região. Isso aqui foi na eleição, eu acho, em 2022, no ano de eleição, né? Aí depois 2000, foi indo, ó. Aí 22, todo ano de 2022, ó, passou aqui nessa região ali, isso meio que lateralizado, tentou impulsionar uma alta, fez uma correção, ó, fez 1, 2, 3 para baixo, depois subiu. Aqui parecia 1, 2, 3 mais forte, tá? Que viria corrigir esse movimento, não corrigiu. De repente o preço ganha força e volta a subir. Tendo esse cenário macro aqui em mente, o que eu tenho novamente? Cara, novamente eu tenho aqui topos e fundos, né? Eu não queria com essa ferramenta, é com a outra. Eu tenho fundo, tenho topo, tenho fundo. Cara, lembrando que isso aqui é para quem gosta de gráfico, tá? Se você não gosta de gráfico, se você gosta de qualquer outra análise e não te interessou, cara, não é para você esse vídeo. Não desconstrói o interesse da pessoa em compartilhar conhecimento, tá? Vai para sua tribo aí, para sua vibe, sei lá o que você fala aí, mas se o vídeo não é para você, cara, segue em frente aí, firmeza? Então, voltando aqui, a gente tem o topo e fundo, e novamente a gente tem uma projeção de Fibonacci a partir do momento que ele faz um topo e um fundo, certo? E eu poderia puxar por aqui também, quando ele rejeita o fundo, ele rejeitou aqui esse fundo e foi embora, ele rompeu o topo, volta para testar o fundo e vai embora de novo. Então eu posso colocar aqui de outra cor e numa cor diferente para a gente destacar. E a gente vê novamente o preço respeitando, olha lá, o topo, aí volta, aí vai lá em cima de novo, aí dá lá, ó, aí vai parando todos os níveis, tá? E volta de novo e testa e vai, conclui o ciclo lá, 161,8, aí volta para testar de novo. A partir do momento que eu tenho esse ciclo aqui concluído, esse em verde, essa projeção ela já foi neutralizada, tá? Então, por que eu digo neutralizada? Porque ele chegou no 61, ele voltou, testou aqui a região do 100, aí ele ganhou força, voltou lá de novo e foi lá e explodiu. Então, a partir desse momento, eu não acredito, pela projeção do tempo menor, que ele vá voltar com tanta força, a não ser que tenha aí, cara, qualquer outra notícia, tipo pandemia de novo, e o preço volte aqui, vum, aqui embaixo. Pode ser, eu não, e o mercado é soberano e o preço faz aquilo que ele quer, né? De acordo com a oferta e demanda, né? Conceito de oferta e demanda. Muita oferta, o preço despenca. Muita demanda, o preço dispara. E aí a gente vê o preço, beleza, esse ciclo foi concluído. O que eu faço? O que eu faço? Eu não estou falando para você fazer também. Eu vou, não estou falando que é o correto, não é que estou falando para você fazer.
Não é isso, pode não ser isso que o mercado vai fazer. Mas como esse fundo já foi testado 2 vezes, qual que é o meu próximo fundo? Eu trago para cima, tá? E aqui eu considero o quê? Um topo rompido, tá? Considera que esse topo, esse fundo, essa tendência, ela foi corrigida. A gente vê ele vindo na região de interesse, ó, voltou na região de interesse, foi rejeitado, foi lá, rompeu o topo, voltou na região de interesse. Lembrando que sempre abaixo dos 50, 38 aqui, a gente vai ver essas explosões de preço na compra. E sempre acima dos 100% a gente vai ver essas explosões de venda, porque o povo já comprou muito bem, tá? Então, eu passo a trabalhar com essa probabilidade de o preço trabalhar dentro desse range de preço aqui, onde eu tinha um fundo, eu tenho um topo, eu tenho o preço trabalhando dentro desse ciclo. Então, eu entendo que o preço chegou numa região onde ele pode retornar com mais força. Pode, isso não quer dizer que ele vá. Tá? O que cabe a nós? Cabe a nós observar as regiões, tá? Descendo a gente procura por suporte, principalmente em regiões de confluência. Confluência aqui seria o quê? Onde o preço do macro, tá? Deixa eu colocar uma linha 3 aqui, encontra o preço do tempo menor, que eu não vou nem chamar de micro, porque no micro ainda eu vou traçar um outro estudo. Então, toda vez que ele subir, e aqui a gente vê que ele deixa as armadilhas, tá? Ele tenta, aí ele vai lá e induz todo mundo a compra e brau, através de notícia, perspectiva, agora vai, não sei o que, tudo isso que a gente ouve por aí. E depois, de repente, a gente vê o preço corrigindo, o que é natural, uma correção saudável, porque ele subiu bem forte. Ele subiu aqui quase sem respiro, 1, 2, 3 semanas, aí deu um respirinho aqui, aí acumulou aqui e depois, bum, foi embora de novo. E agora ele volta para corrigir. Então a gente cria a expectativa de que ele voltando para essas regiões aqui, a gente vai ter regiões de suporte, onde há interesse comprador, como já houve no passado. Preço passado explica preço futuro? Não. Não significa porque aqui foi uma região compradora que os caras vão parar aqui, o institucional vai segurar o preço aqui e eu vou usar isso como região de compra. Mas eu vou usar como? A partir do momento que o mercado me der um sinal, quando ele falar assim, olha, entrou comprador, eu vou olhar o semanal, vou olhar o diário, eu vou olhar o meu tempo, o gráfico que eu me adequo e vou falar, ó, aqui tem uma probabilidade de operação. Então a gente vê aqui que nessas últimas semanas, depois dele fazer essa barra forte, ser bem rejeitado aqui na região do 127,2, ele deu sequência na venda. Porque toda hora ele desceu forte e depois ele chegou a subir aqui nessa semana, foi todo rejeitado, e essa semana ele voltou para testar. Então a expectativa é que ele volte para testar aqui esse suporte e esses outros suportes aqui para ver onde é que a demanda está. Ele está atrás de demanda. Não encontrou demanda, a oferta vai reinando. Então, para ficar mais fácil ainda, a gente simplificar, a gente já sabe que a gente tem uma tendência macro de alta, uma tendência secundária de alta, onde eu tenho topos e fundos ascendentes. Por mais que aqui por Elliott ele perdeu o fundo e parecia que ele ia engatilhar aqui uma onda 3 corretiva mais forte, a gente vê que no FIBO ele estava numa região de interesse comprador, onde a gente tinha a região de topo, tá? A gente tinha a região de quebra de topo, e o mercado, onde foi renovada as máximas, né? E o mercado rejeitou a venda aqui, após 4 semanas forte de venda. Isso foi aqui no comecinho do ano. E aí ele começou e ninguém entendia mais nada, porque as notícias eram taxa de juros alta, blá blá blá, blá blá blá, e quando o juros está alto, a bolsa não é atrativa, e por aí vai. Só como eu disse no começo do vídeo, o gráfico ele não mente. Então, isso aqui eu não tenho como certeza, não estou tentando passar para aqui nesse vídeo uma certeza. Olha, quando chegar no nível aqui 78,6, com certeza ele não passa daqui. Não, eu estou mostrando aqui uma perspectiva de regiões de suporte e resistência.
E aí a gente vai lá no gráfico diário e a gente vê a coisa ficando mais bonita, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho o quê? Eu trabalho pivô e zigue-zague, tá? Se eu não tenho pivô, eu tenho um zigue-zague anterior. E o que é o zigue-zague? O zigue-zague nada mais é do que isso no meu entendimento. Aqui a gente tinha uma venda, tá? Aqui a gente tinha uma compra. Então a gente tem zigue-zague. Fez 1, 2, 3 para baixo. Em um momento aqui, esse preço começou a ser rejeitado. Quando ele passa a ser rejeitado, o que eu faço? Eu olho e projeto o preço. Falou, opa, perdeu o fundo, rejeitou o fundo, está fechando acima desse fundo aqui, eu tenho uma nova projeção de preço. Tá? Eu posso pegar e colocar aqui nesse topo? Posso colocar no topo que for. Aí já é com você. Usar o topo lá, cada um faz do jeito que melhor se adequa. Só que aqui nessa... Vou colocar uma cor mais legalzinha aqui. A gente vê nessa projeção, a gente já percebia aqui que não tinha tanto interesse, tanta liquidez vendedora nessa região. Então, a probabilidade do preço ir lá em cima era menor. Tinha muita região de confluência, muita região de conflito, tá? E a gente vê aqui o preço respeitando as regiões, essa aqui é o que eu marquei agora, laranja, o preço respeitando, tanto é que ele vai lá no topo, deixa um sinalzinho lá de morri, acabei, fui, já era, depois ele volta, respeita aqui os 50%, volta lá em cima, dá o 127. No que ele volta no 127, cai, desculpa, e ele chega na região do 38,50, que eu falei que é a região de interesse, ele realmente faz uma barra aqui de interesse comprador em regiões compradoras. Só que aí, na semana seguinte, a gente vê o preço derretendo. Quando isso acontece, quando essa configuração aqui de compra ela é desconfigurada, cara, eu entendo o quê? O mercado está vendedor, então eu vou retrair o preço. Eu vou projetar esse preço através de uma contagem 1, 2, 3 invertida, tá? Então, eu tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho topo, eu tenho fundo. Eu tenho um fundo e eu tenho um topo. O que era meu pivô se torna o meu zigue-zague, tá? O zigue-zague ascendente, descendente. E aí eu vejo novamente o preço respeitando as regiões, tá? Ele vem respeitando. Assim que ele perde aqui, ó, o 38, ele vem nessa barra forte e fala assim, cara, eu tô vendendo. A gente vê o mercado tentando trazer de volta para cima a partir de suportes, o mercado tentando, os compradores tentando defender esse fundo, só que aí ele já começa a rejeitar e a gente vê depois ele perdendo o fundo e aí uma nova tentativa, um reteste da região aqui tentando estopar esse pessoal que estava olhando essa barra, tá? Tentando alcançar ali a região dos 50% e aí o preço desce depois e dá 100% dessa pernada aqui, ó. Por que 100%? Esse 100% aqui projetado, retraído, ele dá aqui 100%, tá? De novo, essa é a minha maneira, não estou falando que é o correto, não estou falando que é o santo graal, não estou falando, estou te mostrando coisas que podem mudar a sua trajetória no trade. Você deixar de ser um trader perdedor e passar a se tornar um trader lucrativo, apenas tendo mais paciência com o mercado e consigo mesmo e fazendo análise mais assertiva e tendo um jeito de usar a ferramenta. E cada um usa de um jeito. Tem várias escolas aí que ensinam de várias maneiras. Só que esse aqui é o meu jeito. Então, voltando aqui ao estudo aqui, deixa eu colocar o preço aqui. Isso aí você coloca direitinho aí no seu gráfico, tá?
Importante, isso é muito importante, você respeitar o preço, que nem no caso aqui, ó. A máxima é 825. Demora um pouquinho para abrir aqui, meu computador é meio leitinho. Olha lá, 825, 134 aqui, acho que é 520. E depois aqui é 740. Tá? Então, aqui, é isso mesmo, 520. 520. Você coloca certinho os preços, por quê? Porque às vezes, cara, o mercado dá ali um totozinho ali, ó. A gente vê o caso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha esse dia aqui, ó. 0,65. Era 0,88, ele volta tudo no outro dia. Entendeu? E aí, você tendo essa retração de Fibonacci, você vai conseguir pegar um movimento todo. Eu não sei do bolso de cada um, cara. Eu não sei do bolso de todo mundo. Mas você sai dessa coisa. O preço à esquerda aqui. Você sai dessa coisa de eu tenho que operar todo dia da boa operação. Você sai dessa coisa, ai, será que é uma compra, será que é uma venda, o mercado está subindo, eu quero comprar e de repente o mercado desce, te stop e você não entende nada. Então, você tendo os seus pontos de suporte e resistência por Fibonacci definido, fica mais fácil, porque você sabe o que você está esperando da região. Aí entra a tal da região. Se eu ver o preço subindo aqui, eu sei que ele concluiu 100%. Eu tenho a expectativa de que ele venha testar esses dois pontos aqui, mesmo porque eu tenho regiões de gap. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho regiões de gap aqui, ó. Eu tenho um gapão aqui, tá? No gráfico diário eu tenho um gapão aqui. E eu tenho esse gap aqui que foi fechado. Então, todo gap que se preza, uma hora ele é fechado. Uma hora o preço vai ver ali se tem demanda. O preço vai lá e vai falar assim, cara, tem demanda? Vamos ver ali, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chegou na região do gap, não tem demanda. E a gente vê que nessa região aqui, ó, essa região de gap aqui, o preço tem demanda. Olha lá. Tem demanda aqui, ó. Tanto é que ele sobe, toda vez que desce ele sobe. Tentando repetir o que aconteceu aqui no passado nesse gap. Tá? Então, muito provavelmente ele venha testar essas regiões de gap aqui, tentar fechar essas regiões de gap mais abaixo aqui, para depois em regiões de interesse comprador, onde a gente tem uma barra elefante e tal, e aí ele comece a tentar retomar a compra para concluir o ciclo da linha verde aqui, tá? E vai dar mais ou menos lá no ciclo maior, naquele ciclo gigante que a gente está puxando lá do 61.450, que eu falo que é o estudo da pandemia. E aí a gente usa o tempo gráfico para fazer as nossas operações. A gente passa a observar, cara, no dia a dia, as regiões onde há probabilidade, tá? E aí você tira suas próprias conclusões, tá? Se o gráfico mostra ou não, isso aqui eu mostrei aqui agora, se ele mostra ou não que aquele ponto é relevante para o mercado. Aqui eu tinha um início de venda, esse mesmo vendedor ele se mostrou aqui, e aqui ele se mostrou com mais força, apesar de toda essa euforia na compra aqui. Ele capturou essa liquidez todinha que tinha aqui nesse topo, tá? Porque o mercado, o preço ele é um eterno buscador de liquidez, tá? Onde tem liquidez, e aqui tinha liquidez por quê? Por causa da venda, possíveis stops aqui nessas regiões. Então ele sobe lá, estopa todo mundo, depois desce no outro dia, volta para testar de novo a mesma região de oferta aqui no dia do payroll, e está dentro de uma região que a gente tem a expectativa de que ele dê uma condição de venda que venha concluir o ciclo aqui no 161, o pretinho aqui, ó, e onde tem região de confluência compradora. Beleza? Então esse aí eu acho que é o estudo para a semana. A gente aí você vê aí os melhores
Você que acompanha notícia, você sabe que notícia movimenta o mercado. Ah, eu sei que 9h30 da manhã sai payroll, então eu vou esperar o payroll. Tem dado de juros nos Estados Unidos, tem dados de juros nos Estados Unidos, tem o Copom no Brasil. O que movimenta preço? Você sabe que dá maior liquidez, você aguarda e aí você passa a observar as regiões de suporte e resistência. Lembrando para você que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda de mini índice, é apenas a minha análise. Então, a minha expectativa para essa semana é que ele, se subir, encontre resistência nas linhas pretinhas aqui em cima, tá? E se descer, encontre suporte nas regiões de 130 mil e 126 mil. Beleza? Acho que é isso aí que eu tinha a falar. Se você está comigo até aqui, finalzinho do vídeo, comenta aí até o fim. E uma boa semana para todos. Curte, comenta e compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal aí para estar fortalecendo. Valeu, eu fui!